A palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração para essa manhã, eu já quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. O tema que Deus colocou no meu coração para essa manhã é como está aí no vídeo. Qual o valor da sua família? Mas, na verdade, essa pergunta ela vai muito além. Deus ele pergunta para mim, em primeiro lugar, porque a palavra ela passa primeiro por mim e depois para a igreja. Qual o valor que tem a tua vida? Qual o valor que tem a tua comunhão com Deus? Qual o valor que tem a tua família? Que preço você pagaria por ela? E lá no livro de 1 Reis, nós vamos estar lendo nesse momento, 21, do versículo 1 ao versículo 3. É uma palavra bastante conhecida, que vai falar sobre Nabote e Acabe. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Meus irmãos, eu vou ler tão somente até aqui, mas eu creio que a maioria de nós já leu. Se você ainda não teve essa oportunidade, quando chegar em sua casa, leia esse capítulo. E nós vamos ver aqui que o rei Acabe, ele vai até Nabote, né? Diz que as terras de Nabote, elas eram vizinhas à casa de Acabe. E Acabe diz a Nabote: olha, dá-me a tua vinha, porque eu quero construir aí uma horta. E eu te dou uma vinha, muito melhor. Talvez ele tenha dito: eu te dou uma terra muito maior, de muito melhor qualidade. E nós vamos ver ali que Nabote, ele diz para ele: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a minha herança. E esse ocorrido vai relatar aqui na história. Eu não vou me apegar a isso, a minha mensagem não vai estar presa a isso, mas eu quero te dizer que no final dessa história, Nabote ele tem a vida dele ceifada, né? Porque Acabe vai para casa triste por Nabote não negociar a vinha com ele, e ali a sua esposa, Jezabel, pergunta o que está acontecendo. E quando Acabe relata, Jezabel ela arma toda uma situação para dar cabo da vida de Nabote. Mas eu não quero me apegar a isso nessa manhã. A palavra que o Senhor ele trouxe ao meu coração é sobre qual o valor que tem a minha e a tua vida. Qual o valor que tem a nossa comunhão com Deus? Qual o valor que tem a minha e a tua família? E se nós formos observar aqui nessa palavra, Acabe, ele tratava as terras de Nabote, as vinhas de Nabote, como qualquer coisa. Para Acabe, aquelas terras só tinham valor porque eram vizinhas das dele. E ele ali ia construir uma horta. Mas para Nabote não. Para Nabote aquelas terras elas tinham valor.
porque era uma herança de seus pais. E mais ainda, Nabote havia feito ali não uma horta, mas Nabote havia feito uma vinha. E aí o Senhor, Ele me levou a destacar alguns pontos nessa manhã para as nossas vidas. E o primeiro ponto que Deus Ele trouxe ao meu coração para nós, para destacar, né, nessa manhã, é a diferença entre uma horta e uma vinha. Pode até parecer que não tem muita diferença, mas existe, e muita. Porque uma horta, nós podemos fazer até no quintal da nossa casa, um pedacinho de terra, né? Nós podemos separar ali, colocar uma terrinha adubada, jogar as sementes, e às vezes em menos de um mês, nós já vamos ver aquilo ali, florescendo, frutificando. Mas com uma vinha não é desse jeito. Com uma vinha nós temos que preparar o terreno, temos que depois semear. Depois nós temos que ter cuidados específicos, porque a vinha ela não pode ficar em contato com a terra. À medida que ela vai crescendo, nós temos que ali levantar, né, colocar escoras, estacas, para que ela fique no alto. Porque, por fim, quando ela frutificar, ela não vai poder estar em contato com o solo. Ela vai ter que estar suspensa. Mas o que chama mais atenção nessa diferença entre uma horta e uma vinha é que uma horta, em pouquíssimo tempo, nós vamos ver germinar, florescer, frutificar. E numa vinha não é assim. Para termos a colheita mais ou menos da primeira vinha, da primeira uva, levam aproximadamente 3 anos. Então aí eu já vejo a diferença. Para Acabe, aquelas terras eram só mais uma terra. Para Nabote, era toda a sua herança. Era tudo aquilo que ele havia cuidado para fazer. E o que essa palavra ela traz nessa manhã, para mim e para a tua vida? Qual é a nossa vinha? Nós temos valorizado a nossa vinha como Nabote valorizava? Temos valorizado esse momento, como já foi tão falado aqui nessa manhã. Temos valorizado esse momento único que Deus ele tem dado para mim e para você, de estar aqui na presença dEle. Quantos gostariam de estar no meu e no teu lugar nessa manhã e não podem? Quantos foram impedidos? Quantos estão num leito de hospital? Quantos tiveram a sua vida ceifada nessa semana? O Senhor, Ele também nos pergunta: quantos gostariam de estar aqui nesse momento e não conseguiram? Mas eu e você, nós somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou e nos ama, Ele nos dá esse privilégio nessa manhã. Então o Senhor fala: valoriza a vida que eu estou te dando. Ela pode não ser perfeita. Você pode até dizer: eu não tenho tudo o que quero. Mas Deus, Ele tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Com certeza. Porque Ele é fiel. O Senhor, Ele também nos pergunta nessa manhã: temos valorizado a nossa família? Ou será que nós já aceitamos as palavras de maldição? Será que nós já aceitamos as palavras de que não vão se converter? Não tem mais jeito? Já está perdido? Será que nós temos aceitado essas palavras referente à nossa família?
Ou será que nós temos sido incansáveis em buscar a face do Senhor? Porque nós entendemos que o mais precioso, depois da vida que o Senhor nos dá, é a nossa família. E aí Deus ele falou comigo, irmãos, sobre a diferença entre valor e preço. Parece a mesma coisa, não é? Mas não é. E eu quero ler aqui com vocês nessa manhã. Esse texto que nós meditamos nessa manhã fala de Nabote, um homem que não vendeu, não trocou e não negociou a sua herança. Vivemos em um mundo onde tudo tem preço, mas quase nada tem valor. E as poucas coisas que têm valor, poucos sabem valorizar. Qual a diferença entre valor e preço? Preço fala de algo material. Valor, ele vai falar de sentimentos e valores. O que tem preço pode ser comprado, mas o que tem valor é algo que dinheiro nenhum desse mundo poderá comprar, que é a nossa vida, a nossa salvação, a nossa família. Amém? E aí o Senhor, eu conversava com Deus sobre estar aqui nesse momento. Parece fácil, mas não é. E eu falava, Senhor, eu gosto sempre de falar daquilo que eu vivo. Porque eu não posso falar da história que outra pessoa vive. Porque a história que outra pessoa vive, eu posso até saber, conhecer, mas eu não senti na pele. E quando a gente sente na pele é diferente. E eu falei, Senhor, eu vou falar sobre aquilo que tem valor para a nossa vida. Que preço nós pagaríamos por ela? E aí o Senhor, ele me levou a uma reflexão, e eu vou compartilhar com vocês. No domingo passado, eu vivi uma experiência, e bem engraçada até. E eu falei, Deus, eu vou contar isso. E o Senhor falou, vai. Porque é fácil de entender. Aquilo que se dá valor, aquilo que não tem preço. Nós já vínhamos há algum tempo combinando de ir almoçar num restaurante japonês. Me perdoe, irmão Seite. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de resistência à comida japonesa. Nada contra, tá? São pratos lindos, maravilhosos. Mas eu tenho um pouco de resistência. Principalmente nas preparações que são cruas. E aí, eu vinha fugindo, sabe? Desde novembro, do aniversário do Mateus. O Mateus, ele só falta mesmo ser oriental, porque ele ama, né? Toda a cultura oriental. E eu vinha fugindo disso, mas no domingo passado eu não consegui fugir. Nós tivemos, né, que... Mas eu aprendi, irmãos, que a gente tem que valorizar tudo aquilo que Deus nos dá. Porque as coisas, elas são passageiras. O momento que nós estamos vivendo agora, nós não sabemos se vamos viver amanhã. E aí nós fomos almoçar, e eu, né, com toda aquela resistência. E chegou lá, estávamos nós 5, né? O Mateus, o Felipe, a Glau, eu e o Carlos. E começaram a vir os pratos, né? E o Mateus ali, né, pedindo direto ali pelo tablet. E eu falei, Jesus, como eu vou comer isso, né?
E ele começou logo pelos pratos que eram crus. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. E ele sentou do meu lado e ele, mãe, abre a boca aí. E aquilo foi muito engraçado, né? Confesso que realmente eu continuo resistente. E tive que ficar depois ali só nos fritinhos, entendeu? Mas gostei, né, dessa parte dos fritos ali. E nós passamos ali, irmãos, muitas horas. Nós chegamos meio-dia um pouquinho e saímos de lá 4 horas da tarde. Mas aquele momento ali, ele não teve preço. Porque nós estávamos em família. A minha família. O meu marido, os meus filhos e a minha nora. A família que Deus me deu. E nós ficamos ali, e os meninos brincando, né? Eles são ótimos para imitar a gente. Então, eles imitam, né? O Mateus é perfeito nisso. E nós ficamos ali rindo. E quando Deus me trouxe à mente isso, eu falei, Senhor, mas eu vou contar isso na igreja, né? Ele falou, vai. Sabe por quê? Não porque eu seja perfeita, irmãos, porque eu não sou. Né? Eu não sou perfeita. Eu tenho muitas falhas. Mas Deus, ele vem me ensinando ao longo da caminhada. E desde que eu cheguei aqui, eu tenho aprendido mais e mais. E eu quero te dizer, não tem idade para você adquirir conhecimento. Não tem idade para você mudar algumas coisas na tua vida. E ali o Senhor falou, você vai contar, sabe por quê? Não é para dizer que você foi lá comer. Você vai contar porque talvez outra pessoa no teu lugar tivesse reclamado, murmurado, falado mal da comida, detestado aquele momento. E em nenhuma ocasião eu fiz isso. Eu brinquei, eu ri ali com os meninos, né? Realmente aquilo que eu não consegui. Mas em momento algum eu reclamei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sei se eu vou ter oportunidade amanhã de fazer isso novamente. Mas aquele momento que Deus estava proporcionando, Deus está ali com a minha família, estarmos ali unidos, em amor, isso não tem preço. E Deus, ele nos ensina nas pequenas coisas. E Deus trouxe à minha memória algo que eu vivi a minha vida inteira. A minha família é de descendência portuguesa, com espanhol. Mas o meu pai é brasileiro. E o meu pai, irmãos, ele era um mecânico de automóveis. Mas nas horas vagas, o passatempo preferido dele era fazer churrasco. E eu vou dizer para vocês, o meu pai, ele já faleceu. E nunca mais eu tive oportunidade de comer um churrasco tão maravilhoso quanto o churrasco que o meu pai fazia. Aquele homem bruto, que consertava desde o fusquinha até o caminhão. Quando ele entrava para dentro de casa, e se desse ali na telha, ou se o neto, né, que era o xodó, chegasse e falasse assim, vô, um churrasquinho hoje caía bem. Irmãos, às vezes era uma segunda-feira. E aí a minha mãe falava logo, não inventem moda. A carne está congelada. Ele falava assim, não faz mal não. Nós vamos rapidinho ali no mercado. E ele ia, irmãos. Ele ia na maior felicidade do mundo. E às vezes uma segunda-feira, principalmente naquele verãozão, sabe? A piscina ali de plástico armada no quintal, ele botava lá
o carvão na churrasqueira e fazia aquele churrasco, segunda-feira à noite. E eu vivi isso a minha vida inteira com o meu pai. O pastor Ney outro dia esteve lá em casa e fez um comentário sobre a mesa, né? Uma mesa tão grande que tem lá no varandão. E parece que a família é tão grande. E, na verdade, a minha família hoje, ela se resume a 10 pessoas. Não somos tantos assim. Mas a maior felicidade que o meu pai tinha era nos ver ali, sentados naquela mesa, em comunhão. Ah, minha família é perfeita? Não, não é. Mas nós sempre valorizamos esses momentos. O meu pai, ele foi um homem que, para mim, ele foi um grande exemplo. Ele não era cristão. A minha família não é cristã. Lá em casa somos só nós. Eu, Carlos e os meus filhos. Mas nós sempre vivemos em comunhão. Em todos os momentos que nós podemos, nós sempre estamos juntos. Isso foi um legado. Foi uma herança que o meu pai plantou no decorrer de toda a vida dele. Eu confesso que quando chega o final do ano, e agora já vão fazer 13 anos que ele não está mais junto com a gente. Eu confesso que em alguns momentos a gente sempre vai passar Natal, Ano Novo na casa do meu irmão, que é quase ao lado. E de uns anos para cá, eu reconheço, né, falei até para o Carlos, falava até com a pastora Paula esses dias, que realmente eu estou ficando velha. Porque eu já curto mais ficar ali, sabe, no meu cantinho, na minha casa. E em alguns momentos, nesses últimos finais de ano, eu até sinto vontade de ficar quietinha lá na minha casa. Mas aí chega o Carlos, o Felipe. Mãe, mas nós somos tão poucos. Não, vamos ficar juntos sim. E eu acabo não resistindo a isso. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Esse foi um legado, uma herança que o meu pai, a minha mãe, eles plantaram na nossa vida desde pequenos. A união, a comunhão, o amor. E hoje, quase 13 anos que ele não está mais do nosso lado, nós ainda preservamos aquilo que ele plantou. Não é diferente na palavra que nós lemos nessa manhã. Para Acabe, aquelas terras não eram nada. Ele ia pegar ali, de repente ele ia jogar toda aquela plantação ali de uva no chão e ia mandar fazer a horta. Ele nem ia colocar as mãos para fazer. Mas para Nabote aquelas terras elas tinham um grande valor. E ele disse para Acabe: eu não troco, eu não vendo e eu não negocio a herança dos meus pais. Nessa manhã, o Senhor ele pergunta para mim e para você: qual o valor da sua família? Você vai trocar? Vai vender? Vai negociar? Passaram-se alguns dias. Eu não tenho assistido mais televisão, irmãos, porque é tanta desgraça que isso acaba fazendo mal. Mas o Carlos, quando ele chega para almoçar, ele liga a televisão lá no repórter para poder ver os gols, sabe? Só que antes disso estava passando todo o noticiário sobre Petrópolis. E aí, mais uma vez, o Senhor trouxe ao meu coração, tá vendo? Quantos ali não dariam tudo para estar em outro lugar?
Quantos ali não pagariam qualquer preço para ter seus entes queridos de volta? Para ter suas casas de volta? E nessa manhã, o que o Senhor Ele fala aos nossos corações é exatamente isso. É o sentido de valorizar aquilo que não tem preço, irmãos. Porque preço por algo material é fácil de pagar. Mas preço por aquilo que tem sentimento, aquilo que tem um valor emocional, que preço nós vamos pagar? Que preço nós vamos pagar? O Senhor, Ele quer trazer a nossa reflexão nessa manhã, que muitas vezes nós murmuramos por coisas, irmãos, que Deus ele tem nos dado e nós não temos valorizado. Imagina se no domingo eu entro naquele restaurante e à medida que eu vou experimentando, eu não gosto e eu começo a murmurar, a reclamar, a colocar defeito. Será que haveria uma perfeita comunhão entre nós? Será que nós iríamos sair dali rindo, brincando, um zoando o outro ali em família? Ou será que de repente nós sairíamos até um aborrecido com o outro? Às vezes não tem muito valor para mim, mas tem para o meu esposo, mas tem para os meus filhos, tem para minha nora. E eu preciso aprender a valorizar. Eu preciso dar valor ao que o Senhor Ele tem me dado, ao que o Senhor tem feito na minha vida. Nessa manhã o Senhor Ele quer falar isso comigo e com você. Às vezes são coisas tão pequenas e nós deixamos passar. E o Senhor Ele nos pergunta novamente: qual o valor da sua família? Será que nós temos deixado circunstâncias, situações, pessoas determinarem que valor a nossa vida, a nossa família, a nossa comunhão com Deus tem? Será que nós temos aceitado isso? Será que nós temos aceitado palavras de derrota, palavras de desprezo? Ou será que nós temos sido inconformados e estamos lutando com isso? Temos buscado a face do Senhor, estamos orando e agradecendo a Deus por cada coisa tão simples que Ele tem feito na nossa vida. Nessa manhã eu quero te dizer, não dê ouvido a situações e até mesmo pessoas que o inimigo tem usado para dizer que a tua família não tem valor, que você não tem valor, que a sua vida com Deus não tem valor. Não deixe que nada nem ninguém venha amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, porque nós somos abençoados. A palavra de Deus vai dizer que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ela também vai dizer que Deus ele veio para nos dar vida. E veio para nos dar vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 29, tem uma passagem que eu amo. E eu quero estar lendo nessa manhã para as nossas vidas. Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor.
nessa manhã, o Senhor, Ele quer dizer para mim e para você que Ele é quem sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E que são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor é aquele que tem bênçãos incontáveis para derramar sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor, nessa manhã, Ele está com as mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, para abençoar. Não aceite que qualquer um venha desvalorizar, venha pagar qualquer preço por aquilo que Deus Ele te deu. Porque aquilo que Deus Ele dá para mim e para você não tem valor. Que nessa manhã possamos dizer para o Senhor: Senhor, a minha vida, a minha comunhão contigo e a minha família, eu não vendo, eu não troco e eu não negocio. Eu queria que nessa manhã, com a permissão do pastor, você se colocasse de pé. Nessa manhã, eu quero te convidar. Coloque a mão no teu coração e repita comigo, em nome de Jesus. Meu Deus, nessa manhã, eu passo a minha vida, a minha comunhão contigo e a minha família em as tuas mãos, Senhor. E eu quero declarar nesta manhã que eu não troco, eu não vendo, eu não negocio toda a herança que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E assim eu te oro, meu Deus. E eu já te agradeço por tudo que tu és em minha vida. Em nome de Jesus. Amém.